Bem, então, concordância verbal é um assunto extremamente importante, aí, independente da banca. O que a gente precisa visualizar em relação à nossa concordância verbal? Nós temos uma regra geral que diz o quê, gente? O verbo, ele vai concordar sempre com o quê? Sempre com o sujeito. Independente da posição, independente do tamanho, o verbo vai concordar especificamente com o núcleo do sujeito. É algo que a gente acaba fazendo de modo automático, a gente faz de modo intuitivo. Então, a gente diz, as mulheres viajaram. Agora, por que a gente faz isso? O nosso verbo, viajaram. Quem viajou? As mulheres. Então, esse elemento, as mulheres, é o nosso quê? Sujeito. E o verbo necessariamente vai concordar com o sujeito. Então, se o sujeito está no plural, o verbo necessariamente fica no plural. A gente faz automaticamente. A mulher viajou, as crianças viajaram, o verbo concorda com o sujeito. Agora, existem vários casos particulares que precisam ser levados em consideração. Primeiro caso particular. O que você vai dizer nesta construção? A tia e o filho viajou ou viajaram? Porque quem viajou? A tia e o filho. Isso aqui é o nosso, o quê? Sujeito. Esse sujeito, ele apresenta quantos núcleos? Quando o nosso sujeito apresenta 2 núcleos, esse sujeito é classificado como um sujeito o quê? Composto. Sempre que o sujeito composto aparecer nesta posição, ou seja, sempre que ele aparecer antes do nosso verbo, você necessariamente vai concordar com os 2. Então, se eu tenho a tia e o filho, são eles. Então, necessariamente, eu vou fazer eles o quê? Viajar. Então, se o sujeito composto estiver antes do verbo, eu preciso concordar com os 2. Agora, quando você mexe nesta posição, você vai mexer na regra. Observe o segundo exemplo. Quem foi que viajou agora? A tia e o filho. Nós continuamos aqui com esse sujeito que vai ser classificado como um sujeito quê? Composto, porque nós temos 2 núcleos ali, nós temos esse sujeito composto. Só que agora, esse sujeito, ele está aparecendo em que posição? Depois do verbo. Quando o sujeito composto aparece depois do verbo, você pode continuar concordando com os 2 elementos? Pode. Então, a tia e o filho são eles, eu posso fazer eles o quê? Viajaram. Só que nesta posição, o verbo também pode concordar com o elemento mais próximo. E aqui o elemento mais próximo é a tia. Então, se eu concordo só com a tia, eu vou dizer que a tia, o quê? Viajou. Então, tanto faz dizer viajaram a tia e o filho, ou viajou a tia e o filho. Então, a regra é, sujeito composto antes do verbo, você necessariamente vai concordar com o quê? Com todos eles. Agora, se o sujeito composto é jogado para depois do verbo, você pode concordar com todos eles, você pode também concordar com o elemento quê? Mais próximo. Tudo bem? Agora, uma outra construção explora o pronome que, o pronome relativo que. Na hora de escrever, tanto faz você trabalhar com o pronome que ou você trabalhar com o pronome quem. Eu posso dizer fui eu que, eu posso dizer fui eu quem. Só que eu trabalho com regras diferentes. Se eu trabalho com o pronome que, na hora de concordar, você necessariamente vai concordar com o termo que, antecedente. Então, o pronome que concorda com o anterior. Então, se eu quero colocar aqui o verbo escrever, vou colocar o verbo escrever no passado, eu vou dizer fui eu que concordo com o antecedente. Se eu tenho eu, vai dar eu o quê? Escrevi. Então, eu só posso fazer fui eu que escrevi o texto. Então, o pronome que, necessariamente, eu concordo com o termo antecedente. Então, se eu digo fomos nós que, continuamos aqui com o pronome que. A concordância tem que ser feita com o elemento que? Antecedente. Então, se eu concordo com nós, o mesmo verbo, eu vou dizer o que, gente? Nós o que? Escrevemos. Então, pronome que sempre concorde com o termo que? Antecedente. Agora, como eu disse, é indiferente você fazer fomos nós que, ou você fazer fomos nós o quê?
quem. Eu posso dizer foram eles que ou foram eles quem. Só que agora, se você usa o pronome quem, qual vai ser a regra de concordância? Você pode continuar concordando com o termo antecedente? Pode. Se eu concordo com o termo antecedente, eu vou continuar dizendo eu o quê? Escrevi. Só que com o pronome quem, você também pode concordar com o pronome quem. Esquece o restante, concorde com quem. O que você vai dizer? Quem escreveu. Ao concordar com quem, você tem um trabalho com a terceira pessoa do singular, que é a ideia do ele. Tudo bem? Então, você vai dizer ele o quê? Ele escreveu o texto. Então, ou eu faço eu escrevi o texto, ou eu faço quem escreveu o texto. Tudo bem? Então, qual é a regra? Pronome que, eu concordo com o quê, gente? Com o termo antecedente. Pronome quem, eu posso concordar com o termo antecedente, mas eu também posso concordar com o pronome quem. Tá claro? Então, tanto faz dizer, fui eu quem escrevi o texto, ou fui eu quem escreveu o texto. Tá claro isso? Gente, olha como essa aqui vai ficar curiosa. Eu tenho, fomos nós, quem. Se eu trabalho com o pronome quem, qual é a regra? Posso concordar com o termo antecedente. Se eu concordo com nós, eu vou dizer nós o quê? Escrevemos. Mas eu também posso concordar com o pronome quem. Se eu concordo com quem, esquece o restante. Vai dar o quê? Quem escreveu. Então, concordando com quem, vai dar quem escreveu o texto. Olha lá como a frase fica curiosa. A primeira, legal. Fomos nós quem escrevemos o texto. Mas olha a segunda, gente. Fomos nós quem escreveu o texto. Perfeita a construção. Tudo bem? Então, reforçando. Pronome que, qual é a regra? Concorda com o termo que? Antecedente. Pronome quem, qual é a regra? Concorda com o antecedente ou com o pronome quem. O pronome quem equivale à terceira pessoa do singular, equivale ao ele. Ele escreveu. Tudo bem, gente? Tranquilo? Agora, esta construção 5 aqui, o que a gente precisa perceber? Ao trabalhar com essas expressões, mais de, menos de, cerca de, perto de, o que você vai fazer? Eu quero, na primeira frase, colocar o verbo viajar. Eu vou dizer, mais de um aluno viajou ou viajaram? Qual é o cuidado? Você não pode trabalhar com sentido. Você tem que trabalhar com o que está escrito. Você vai ignorar a existência dessas expressões e vai concordar com o que está escrito. Então, eu esqueço o elemento mais de e eu concordo aqui com a expressão um aluno. Se eu tenho um aluno, eu vou dizer um aluno o quê? Viajou. Tudo bem? Cuidado que a gente tende a olhar para o sentido, mais de um aluno eu penso em 2, 3, 50, e eu tenho uma ideia de plural, mas eu concordo com o que está expresso. Do mesmo modo, gente, se ele faz menos de 2 pessoas, se você pensar no sentido, você tem uma pessoa, você não tem ninguém. Mas você não pode concordar com a ideia. Você vai esquecer a expressão o quê? Menos de. E vai concordar com o quê? 2 pessoas. Se eu tenho 2 pessoas, eu vou dizer 2 pessoas o quê? Viajaram. Tudo bem? Então, ao trabalhar com mais de, menos de, cerca de, perto de, ignoro a existência dessas estruturas e concordo com o que está escrito. Tranquilo aí? Agora, nesse caso 6 aqui, gente, eu quero trabalhar com as expressões percentuais. Eu vou dizer o quê? 1% viajou ou viajaram? E 50%? Se eu tiver só o percentual, eu vou concordar exatamente com o percentual. Se eu trabalho com 1 é singular, então o verbo fica no singular. 1% viajou. Se eu trabalho de 2 em diante, eu tenho plural. Então, se eu tenho 50, eu vou dizer que 50, o quê? Viajaram. Agora, e se eu fizesse 1,7%? Viajou ou viajaram? Se o número estiver quebrado, vale o inteiro. Então, eu observo aqui o 1.
1 é singular. Então, vai dar 1,7 o quê? Viajou. Se eu faço, então, 0,9%, viajou ou viajaram? Vale o inteiro, 0 é singular, então eu vou dizer que 0 o quê? Viajou. 0, 1, singular. Só de 2 em diante que eu trabalho com plural. Tudo bem? Exatamente, eles colocam esses números quebrados, aí eles nos induzem ao erro. Agora, gente, e se ele fizer assim? 1%, 2 alunos. Eu vou dizer viajou ou viajaram? Se você tiver o percentual acompanhado de uma expressão, você pode concordar com o percentual ou com a expressão. Então, se eu concordo com 1%, eu vou dizer que 1 viajou. Se eu concordo com os alunos, eu vou dizer que os alunos o quê? Viajaram. Então, do mesmo modo, se eu fizer 50% do grupo, eu tenho percentual acompanhado da expressão. A regra é, ou eu concordo com o percentual, ou eu concordo com a expressão. Então, se eu concordo com 50, eu vou dizer 50 o quê? Viajaram. Se eu concordo com a expressão, eu vou dizer que o grupo o quê? Viajou. Então, qual é a regra para os numerais percentuais? Se só tiver o percentual, vai concordar com o percentual. 0 e 1 é singular. De 2 em diante, eu tenho plural. Agora, se eu tiver o percentual acompanhado da expressão, ou eu concordo com o percentual, ou eu concordo com a expressão. Tranquilo, gente? Agora, só cuidado com o detalhe. Ele poderia ter feito assim. Os 50% do grupo. Eu vou dizer viajou, viajaram ou tanto faz. Qual é o cuidado que eu preciso ter aqui? Ele está colocando ali o artigo. Se ele colocar esse artigo, o artigo atrai a concordância. Então, ele atrai a concordância aqui só para o percentual. Então, se eu concordo com o percentual, só posso concordar com o percentual, eu só posso fazer os 50% o quê? Viajaram. Tudo bem? Então, com o artigo, só concorde ali com a expressão que traz o artigo. Tá claro, gente? Tudo bem?